Nicole, policiais do 27º Batalhão, através do GTOP 47, conseguiram frustrar a ação de uma quadrilha especializada em roubo de veículos. As equipes da Polícia Militar foram informadas de que pelo menos 3 indivíduos renderam uma vítima, uma pessoa idosa, em Samambaia. As imagens, circuito fechado de TV, registraram parte da ação desses criminosos. A vítima ainda está sentada no banco do veículo, se preparando para sair, quando os indivíduos surgem na rua, caminhando em direção ao veículo. Rapidamente, um deles saca a arma de fogo, anuncia o assalto. O idoso se levanta, ali ele cria uma certa resistência, ele então é agredido, ele é ameaçado, ele é puxado e arremessado ao chão. Ele cai, é amparado pela companheira que chega ali, o ajuda a levantar. Posterior a isso, ele se levanta e corre em direção ao veículo. O indivíduo já havia até mesmo fechado a porta do carro para empreender fuga, mas o dono do veículo consegue abrir a porta, segura. É possível perceber também, Nicole, que um veículo, um Ford Ka de cor prata, passa nesse exato momento em que a vítima está ali com a porta do veículo aberta, tentando, inclusive, impedir que os indivíduos arrancassem, que eles levassem o veículo. Eles que demonstraram uma certa dificuldade para arrancar com o veículo ali. Mesmo assim, eles conseguiram funcionar e sair, tomando sentido aí o Recanto das Emas. A ocorrência, que começou na área do 11º Batalhão, foi finalizada na área do 27º, quando as equipes do GTOP 47, em um cerco e bloqueio, eles conseguiram então interceptar esse veículo, realizar a abordagem e a apreensão desses infratores menores em conflito com a lei. Um deles, de 17 anos de idade, já tem pelo menos 3 passagens pela prática do crime de roubo. Ele, inclusive, era procurado da Justiça, pois havia em desfavor dele um mandado de busca e apreensão. Ele foi apreendido mais uma vez pelo ato infracional análogo ao crime de roubo. Um outro menor, de 14 anos, também já conhecido no meio policial, coleciona anotações criminais análogo ao crime de tráfico de drogas. Os 3 menores em conflito com a lei apreendidos foram encaminhados à DCA, juntamente com o veículo da vítima, que foi recuperado e também apresentado à autoridade policial. E depois dessa covardia cometida contra esse idoso no Recanto das Emas, é claro que a polícia, com essas imagens, já sabendo quem foram os autores, quem eram esses autores, já identificados, foram atrás dos 2 elementos e um deles acabou apreendido. Sim, 17 e 14 anos, minha gente. Foi muito rápida a ação da polícia, ainda falta um, mas nós temos atualizações para vocês ao vivo. Ailton Pinheiro está lá no Recanto das Emas, no batalhão, junto com o tenente que fez a apreensão, participou aí desse trabalho de apreensão desse menor, um dos envolvidos nesse crime revoltante que a gente viu aí. Ailton, tá contigo. É isso, Nicole. Nós estamos aqui na sede do 27º Batalhão, onde também é aqui a residência, né, das equipes do GTOP 47. Nicole, a situação é a seguinte: as equipes da Polícia Militar receberam esse informe, né, desse crime de roubo na quadra 514 em Samambaia, o crime inicial em Samambaia, onde eles tomaram ali, né, mediante grave ameaça, violência, conseguiram subtrair esse veículo aí, esse Honda Civic. Posterior a isso, a Polícia Militar então foi informada as características do veículo, as características desses criminosos. Essas informações foi amplamente difundida na rede de rádio da Polícia Militar. Todas as unidades, todos os batalhões estavam cientes e as equipes estavam em patrulhamento, em busca, em diligências, na tentativa de localizar e prender. Até então não se sabia se tratava ou não de menores, de prender ou apreender os envolvidos nessa ação. E foi exatamente o que aconteceu aqui no Recanto das Emas, ali na quadra 102, quando os militares do GTOP, durante um patrulhamento, conseguiram êxito na missão. Tenente Vila Verde, muito bom dia. Como é que foi que os senhores conseguiram então êxito aí na localização desse veículo, na recuperação desse bem e, claro, na apreensão de pelo menos 2 menores em conflito com a lei? Bom dia, Ailton. Então, a Polícia Militar do Distrito Federal, né, através do nosso grupo tático operacional, que é o GTOP 47,
aqui do Recanto das Emas, logrou êxito em recuperar esse Honda Civic, né, roubado na região de Samambaia. Ele foi abordado aqui na quadra 102 do Recanto das Emas, e nessa abordagem tinha dois indivíduos dentro que depois foram observados que eram menores de idade, um com 17 ou de 14 anos, os dois com extensa ficha criminal. Agora, tenente, chama a atenção a frieza e a ousadia desses criminosos em abordar esse idoso ali? Lógico, né? Aparentemente em filmagens eram três indivíduos, mas na abordagem só conseguimos apreender dois, né? E percebe-se também que agiram com muita violência com esse casal de idosos, né? Até jogando um ao chão, né? Esse senhor foi até no ML, porque ele estava com altas dores, fortes dores no ombro. Nas imagens é possível perceber o momento exato em que essa vítima é rendida, e esses menores, na ocasião, estavam portando arma de fogo. No momento do roubo ali, estavam portando arma de fogo. Sim, estavam com arma de fogo. Não foi recuperada essa arma de fogo. Às vezes pode estar com esse terceiro foragido, né? Mas não conseguimos encontrar essa arma de fogo. Ô, tenente, esses indivíduos já são contumazes, né, na prática de delitos aí. Trata-se de uma quadrilha de fato especializada na prática desse tipo de crime? Esse veículo seria tipo uma encomenda ou seria utilizado para cometimento de outros delitos em regiões administrativas do Distrito Federal? A gente não pode, né, afirmar que é uma quadrilha, mas esse menor de 17 anos já tem 3 passagens por roubo e esse menor de 14 já tem 2 passagens de tráfico, então já são contumazes aí no crime, já há algum tempo. Inclusive esse menor de 17 anos já era um procurado da justiça, né? Mesmo tendo aí passagens por crimes contra o patrimônio, pela prática do crime de roubo, havia em desfavor dele mandado de busca e apreensão. Sim, ele estava com mandado de busca e apreensão em aberto, né? E enfatizar que a Polícia Militar já havia levado ele na delegacia, já tinha apreendido ele 3 vezes, né? Agora, outro ponto que chama a atenção também nesse roubo aí é um outro veículo que aparece ali nas imagens, um Ford Ka de cor prata. Esse veículo, tenente, inicialmente teria ou não ligação com esses fatos? Também não podemos afirmar isso, mas é um veículo com atitude suspeita, né? Porque ele aparece do nada na esquina, depois fica um pouco parado perto desse crime e depois ele sai um pouquinho antes do veículo roubado, né? Então a gente não pode ter certeza que ele estava, né, envolvido nesse crime. E no momento desse roubo ali, eles até demoraram para poder arrancar com o veículo, conforme as imagens mostram nitidamente, de certa forma ali uma falta de habilidade com aquele carro ali. E nesse momento a vítima decidiu então reagir. Qual que é a orientação, tenente? Então eu acho que eles não sabiam que esse veículo Honda Civic, né, tem um freio de mão eletrônico, então eles se embaralharam ali e não conseguiram, né, sair pronto. Aí esse senhor, né, um senhor de idade, reagiu, né? Tentamos, a Polícia Militar avisa qualquer cidadão para não reagir, né, que a sua vida vale muito mais do que um bem. E contar que eles estavam armados, né? Estavam com posse de arma de fogo na hora do crime. A agilidade na informação 190, com as características de indivíduos, com as características do veículo, isso auxilia no êxito e na localização para a recuperação e posterior prisão, apreensão dos envolvidos? Foi substancial, né, essa posse dessas informações, porque esse crime aconteceu por volta das 15 horas lá na região de Samambaia. Nós conseguimos capturar esse veículo aqui, esses indivíduos, acho que era por volta das 6 horas. A nossa equipe tática operacional, sabendo desses indivíduos, dessa cor, dessa característica do veículo em si, né, até da placa, ficou em patrulhamento, assim como todos o Recanto das Emas, todos os policiais já sabiam, já estavam com posse disso. Isso contribuiu demais para rapidamente da ação da Polícia Militar. Agora, outro detalhe, tenente, é que as imagens são nítidas, né? É possível perceber o nível de agressividade, de ameaça, inclusive chega a jogar esse idoso no chão. No momento em que foram abordados pelos militares do GTOP 47, como que eles reagiram? Eles agiram com a mesma proporção conforme eles agiram com esse idoso?
Não, quando a polícia militar abordaram eles não reagiram. Se entregaram de pronto ali. Nicole, eu sei que você também tem pergunta para o Tenente Vila Verde. Por favor, fique à vontade, você, o Wagner Relâmpago. Tenente Vila Verde, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela participação aqui no nosso DF Alerta. Parabéns aí pelo trabalho. Eu quero saber, foram identificados então 2 menores, o de 17, que foi apreendido, de 14 anos. Teria uma terceira pessoa dentro desse Ford Ka prata, conduzindo e dando cobertura aí para os 2 menores? Então, Nicolas, não podemos afirmar que esse veículo Ford Ka estava participando ou não, mas ele estava com uma atitude bem suspeita, né? Na realidade, então, se for contar eram 4 envolvidos nesse crime. Entendi. Isso agora a Polícia Civil deve investigar, né, pelas as características e aí as informações do Ford Ka. E é importante que você reconheceu esse carro, reconheceu uma das pessoas aí. São menores, por isso a gente coloca aquele blur, mas como o tenente contou pra gente, eles podem ser os responsáveis por outros roubos de veículos ali na região de Samambaia e também do Recanto das Emas, não é isso, tenente? Sim. Nossas equipes do Recanto das Emas, todos estavam empenhados nesse crime, nesse crime em si, né? Eu mesmo não estava na hora dos fatos. Olha aí, gente, agora esse menor de 17 anos, que deixa a gente... Pode falar, tenente. Não, só enfatizando que esse crime foi ontem, né? Foi ontem às 15 horas e foram apreendidos aqui por volta das 18. Nós não sabemos por que esses menores veio aqui no Recanto das Emas. Entendi. Se for para deixar o carro aqui ou para já passar esse carro, vender esse carro, nós não sabemos ainda não. Mas todas as informações foram passadas para a Polícia Civil. Foi muito rápida essa ação e, né, foi assim que a polícia então conseguiu recuperar esse carro e localizar esse elemento. Esse menor de 17 anos, gente, pra vocês terem uma ideia, ele já estava com mandado de busca e apreensão em aberto. E essa, olha só, é a terceira vez que esse bandido aí de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar. Como é que você se sente diante dessa situação, entende? Porque a gente aqui fica revoltado. A Nicole, a Polícia Militar faz a parte dela, né? Nós atuamos aí diuturnamente para coibir esses tipos de crime, né? Mas infelizmente eles logo são soltos.